Muito bom dia a todos. Eu sou o Frederico Condé. Nós vamos aqui nos próximos 30 minutos aqui falar, tentar descomplicar a questão dos estoques no SPED. Nós estamos participando aqui do Fórum do SPED, a nossa contribuição aqui na Live University e na Confeb, trazendo as melhores práticas para que a gente não tenha surpresas, Reforçando, eu sou o Frederico Condé, eu sou da Destock. A Destock é uma empresa de tecnologia, que faz auditoria nos SPEDs fiscais, das empresas, mas direcionada especialmente para o controle de estoques, o controle de movimentação de produtos. A gente hoje tem no mercado diversas empresas que fazem auditoria de SPEDs, temos consultorias tributárias. O nosso foco é realmente usar como base os SPEDs e analisar os estoques, as informações que são enviadas para o fisco através dos SPEDs relacionados aos quantitativos de produtos. Então, nos próximos minutos, a gente vai falar sobre a importância e a complexidade dos estoques, as fases do controle de estoque e os seus impactos, as operações do dia a dia que elevam os riscos das empresas, mitos e verdades, como usar os SPEDs para descomplicar os estoques, Isso a gente, digamos assim, é o grande atrativo que a gente vai trazer para vocês, que a gente vai falar de SPED, mas como levar todas essas informações para, digamos, um legado para toda a companhia, para todas as áreas da companhia. E a importância também dos estoques no ressarcimento do ICMS-ST. Então, a gente começa agora aqui entendendo um pouquinho, trazendo para você alguns questionamentos, para a gente aqui dentro da palestra, que é o estoque é importante, para as companhias? Eu acho que a resposta é praticamente unânime para todos, O estoque é importante. As empresas existem por causa dos seus estoques, Elas compram, armazenam e revendem, ou compram, armazenam, transformam, armazenam e vendem, as indústrias aí. Então, a gente praticamente entende que é unanimidade aí os estoques, a importância dos estoques para as empresas. Um outro questionamento que a gente traz é o controle de estoques das empresas. É complexo? Aí a gente vai ter algumas divergências de resposta, Por quê? A maioria, claro, vai entender que o controle de estoques é complexo, sim. A gente entende que é complexo. Por causa das operações, a gente vai ver o porquê que ele é complexo. Mas aí eu devolvo para vocês assim, por que é complexo se a gente tem uma fórmula matemática muito simples? A fórmula dos estoques é o inventário final é igual ao inventário inicial, mais entradas e menos saídas. Nós temos aí uma fórmula que qualquer aluno de quinta série, sexta série do ensino médio aí consegue resolver. É uma fórmula muito simples do controle de estoque. Então, a gente vai entender o porquê que muitos acham complexo o controle dos estoques. Então, continuando aqui os nossos questionamentos, Se o estoque é tão importante, por que as pessoas não falam abertamente disso, A gente sabe que hoje o estoque, o controle dos estoques dentro das companhias já ganhou aí a mesa da alta direção, mas a gente fala assim, não falam abertamente, porque quando a gente entra dentro da empresa e pergunta sobre o estoque, que é o nosso foco, a gente começa a conversar com as pessoas. E o estoque? Como é que está o controle de estoque? Normalmente a gente tem aquela torcida de nariz, Ou então a pessoa já quer descartar rapidamente, fala assim, aqui está tudo 100%, aqui tudo 100%. A nossa solução tecnológica já tem 12 anos de mercado aí, E onde a gente atua, e são 12 anos que a gente não teve um caso, um cliente sequer, que a gente não viu uma oportunidade, algum ponto de melhoria relacionado ao controle de estoques, ao fazer a auditoria, o trabalho, lendo os arquivos fiscais das empresas, Então, a gente entendendo um pouquinho mais, vamos começar aqui a falar das fases das empresas e o seu controle de estoque. A gente pega a fase 1, o começo, aquele estoque organizado, de fundo de loja. A empresa normalmente usa um PDV, um programa de vendas único lá no caixa, e quase que 100% desse cenário no começo, ela descarrega tudo numa contabilidade, numa área fiscal terceirizada, perfeito? O que é que acontece? A empresa perde esse dinheiro pela perda de produtos que vencem, ausência de processos estruturados. Então, essa primeira fase a gente detecta muito esse tipo de problema. Uma segunda fase, que a gente chama assim, já cresci, já temos um controle de estoque implementado, muitas vezes, um sistema ERP,
mas a gente detecta bastante, além dos problemas que a gente detectou na fase 1, que continuam, né, digamos assim, talvez em menor escala nesta fase, a gente detecta também problemas de integração, informações erradas, problemas de cadastro e problemas de fator de conversão e as próprias perdas também. Consequentemente, perde-se também muito dinheiro, queima-se dinheiro também. Uma fase 3, a gente já chama de larga expansão, né? A empresa já possui um CD para melhor operação logística e de supply chain, ela já tem uma operação com centro de distribuição, uma abertura de filiais dentro do estado ou mesmo, né, fora do estado para outras unidades da federação. A gente começa a detectar outros problemas, além da fase 1 e 2. Problemas de transferências entre unidades que afetam o estoque, tá? Só reforçando, nós estamos falando de problemas de quantitativo, que vão refletir todos eles dentro do SPED, tá? A tributação e a legislação interestadual começa a ser um problema aí para as companhias também. A parametrização e integração entre os módulos do sistema e a logística reversa também começa a ser um fator de problema para quem já está na fase 3. Consequentemente, perdemos dinheiro também, conseguimos detectar aí a perda de muito dinheiro, né? Vai só aumentando o volume de dinheiro. A fase 4, né, quase todas as pequenas, médias e grandes empresas aí, que é a da venda pela internet, né? Todo mundo já, praticamente, mesmo as pequenas e médias empresas já operam pela internet, mas nós estamos falando das operações logísticas, né? Normalmente os grandes players do mercado já implementaram transelevadores nos seus CDs, uma operação logística de saída, muitas vezes direto do CD, do centro de distribuição, ela vai direto para o consumidor final, ou seja, o CD que estava na fase anterior, que abastecia as lojas com grandes volumes, agora uma operação da internet, muitas vezes, ela vai direto ao consumidor final. Perfeito? Então, a logística reversa, às vezes você compra um produto e esse produto vem direto do CD da empresa para você e você quer trocar esse produto ele vai ser devolvido em uma loja. Então, a logística reversa é um fator que complica bastante o controle dos estoques para quem faz operações pela internet, o próprio fator de conversão de unidade do CD e as regras de tributação também são um dos complicadores para a fase 4. Tá? Consequentemente, perde-se dinheiro também aí, tá, pessoal, nesta fase. Uma fase 5 que a gente traz aqui, uma implementação já de robôs, né, e sistema de WMS, todo investimento de muitos milhões, às vezes, que os grandes players fazem para o controle de estoque, a área de supply chain, tá? Então, temos um alto custo de implantação, operações de importação, que normalmente afetam demais essa situação do cliente já nesta fase, e um volume gigantesco de valores a serem ressarcidos em matéria de tributos e de creditamento de tributos que a empresa tem que se fazer quando faz operações interestaduais. Muitas das vezes o ICMS, o ICMS-ST, a empresa tem o direito, então, dependendo do volume de empresas, a gente fala assim, empresas que faturam 10 bilhões de reais, vamos pensar, grandes players do mercado que faturam 10 bilhões de reais. Se a gente pensar em 1%, são 100 milhões de reais. 0,1%, a gente está falando de 10 bilhões de reais. Uma bela loteria, né? Um prêmio de loteria, né? Então, qualquer ponto percentual que a gente encontra sobre divergências de estoque pode representar bastante um volume expressivo de recursos que a empresa pode não estar conseguindo se ressarcir, ou em matéria de perdas dos próprios produtos, ou até mesmo dos riscos de autuações fiscais relacionados ao descontrole do estoque, né? Então, a gente só faz o que é comum em todas as fases, é realmente essa perda de dinheiro, né? Perde-se muitos recursos financeiros, pelos 3 motivos que eu falei. A própria perda dos produtos, os perecíveis, o furto e roubo, que a gente pode detectar e tentar combater, dependendo da análise que a gente faz dentro dos SPEDs, quanto também o próprio ressarcimento de tributos, que pode ser comprometido, além do descontrole do estoque, pode ocasionar algumas autuações fiscais. Tá? Então, a gente vai ilustrar aqui agora os 10 pontos que reforçam essa complexidade e elevam o risco das empresas. Tá? O objetivo aqui nosso é trazer para vocês esses pontos para a gente trabalhar.
Um primeiro é cadastro de produtos. O cadastro de produtos, pessoal, a gente traz ele como primeiro, porque ele é o mais importante dentro desse processo. Quase que 60% dos problemas de estoque que a gente pega ao auditar os arquivos fiscais da empresa está relacionado ao cadastro de produtos. Ou seja, muitas vezes a gente pega um produto, um único produto, que ele tem 3, 4, até mais códigos de operação. Perfeito? Então, o cadastro de produto é um fator importante para que a gente tenha um estoque, um inventário alinhado. São dezenas de formas de tipo de entrada e saída. Perfeito? Ou seja, a empresa ela é criada para comprar, armazenar e vender. Né? Vamos pensar na lógica do empresário, né? Quando a gente pensa numa empresa. Mas não, como listou as fases aqui, nós listamos as fases das empresas, nós temos as devoluções, nós temos transferências, nós temos compra para uso e consumo. Então, são diversas formas de tipos de entrada e saída de mercadorias, né, dezenas delas, que impactam diretamente no estoque. Algumas movimentam estoque, outras não movimentam estoque, outras são remessas para armazém. Então, a gente tem que estar muito atento, não é apenas comprar, armazenar e vender. Milhares de produtos, todas as empresas pequenas, médias e as grandes, né, já operam com milhares de produtos. Isso tudo também é um fator dificultador. A gente está falando de empresas com 50 mil, 80, 100 mil SKUs, então também o controle atrapalha bastante o controle do volume de produtos. Operações de uso e consumo, a gente detecta bastante problema no estoque, as empresas comprarem produtos para uso e consumo, e esse produto está registrado, sair no SPED como produto de revenda. Então, a notinha 4 aí, a gente traz um fator complicador que implica bastante no controle de estoque das empresas. A dinâmica da legislação tributária, né, a gente tem praticamente 27 regulamentos de ICMS, perdão, a gente tem 27 regulamentos de ICMS, então é um fator complicador também. A própria logística reversa, a gente tem o problema da devolução, né, dos produtos, que afeta muito os estoques. O controle de perdas, quando a gente fala perdas e roubos, né, furtos, todos eles, a gente tem que ter esse acompanhamento muito de perto para a emissão correta do documento fiscal, e é um problema também o próprio controle de perdas. A integração dos processos das áreas, não basta termos apenas um RP, as áreas têm que se falar, os processos têm que estar integrados. Então, é um problema também que gera descontrole e divergências no estoque. O inventário físico, a própria contagem, né, a complexidade do inventário físico, que pelo menos uma vez por ano as empresas fazem para o seu envio, para o envio ao fisco. Então, a gente pega muita divergência da própria contagem, né, pela variação de produtos, às vezes, vamos falar assim, de camisas, né, você chega para comprar numa empresa de vestuário, tem várias camisas lá, camisa de manga longa, manga comprida. Então, tudo isso pode implicar uma contagem errada, pode implicar em um controle errado dos estoques. E o 10, né, o problema passa de ano para ano. Por mais que a gente tenha os 5 anos do período prescricional, pessoal, o problema do estoque, se a gente não resolveu lá em 2012, hoje, em 2020, esse produto ele vai implicar em problemas. Tá? Então, o problema do estoque ele é cumulativo, ele vai passando de ano para ano. A gente tem que resolver dentro do ano. A fórmula é simples, né? Como eu falei, a fórmula do estoque é simples. São milhares de SKUs, dezenas de variações, dezenas de tipos de entrada e saída, né? E diversas legislações. São 27 legislações tributárias dentro dos estados. O que acontece, pessoal? A fórmula é simples, mas potencializa um gigantesco número de operações. Né? Imagina, cada produto, muitas vezes, tem a sua regra, né? Os seus produtos têm as variações. Então, isso é um número gigantesco de operações que a gente tem que parametrizar dentro do sistema. Então, a gente chama atenção bastante, que a fórmula é simples, mas o potencial de operações é o que deixa complexo o controle dos estoques. E tudo tem que ir para o SPED fiscal, né, pessoal?
tudo tem que ir para o SPED. Hoje, todas essas informações, todas essas operações, elas são estruturadas dentro dos RPs e vão para o SPED. E tudo vai para a Receita Estadual, né? Vai para o auditor. O que antigamente era um processo manual de conferência, né? Muitas vezes tinha que ir nas próprias lojas, nos estabelecimentos, fazer a contagem física, fazer o cruzamento com os blocos de nota. Hoje, os sistemas do Fisco estão, digamos, bem avançados, conseguem, com um botão, com as informações que a gente envia, quase que em tempo real, em matéria de arquivos eletrônicos, dos documentos eletrônicos, checar tudo e fazer a checagem da famosa fórmula do estoque, né? Ele aperta um botão e vai cruzar todas as informações de produtos de estoque final, o inventário final, é igual ao inventário inicial, mais entradas e menos saídas. O Fisco está bem atuante nessa área. A gente traz para vocês aqui os principais, algumas autuações que a gente vê quase que diariamente relacionadas ao controle de estoques. Então, os riscos que a empresa incorre de um levantamento quantitativo, ilustrando aqui, esse aqui é um caso de Minas Gerais, tá, pessoal? Aqui mais um caso, esse aqui do estado do Goiás, todos eles são empresas que, né, sofreram autuações fiscais relacionadas única e exclusivamente ao controle de estoques, ao controle quantitativo. Então, quando a gente chama a atenção aqui sobre evitar as perdas, né, a gente descomplicar, é trazer para vocês a oportunidade de melhoria para não chegarmos a esse ponto. Aqui, acho que do estado do Rio de Janeiro, cada estado tem a sua checagem de levantamento de estoques. Aqui, mais uma do estado do Pernambuco, lá no Nordeste, também um estado muito atuante em relação ao controle de estoques. Por que isso, pessoal? Porque quando a gente, o fisco, aperta o botão ou faz a auditoria, né, aperta o botão no modo de falar, e faz a auditoria da fórmula dos estoques e encontra divergências, o fisco presume-se que aquela operação ela é desacobertada de documentação fiscal. E muitas vezes a gente sabe, a grande maioria não é. Mas se tem algum problema de estoque, pode significar que presume-se que você comprou sem nota ou vendeu sem nota, porque não pode dar diferença, né? A gente parte de compramos tudo com nota e vendemos tudo com nota, tem que bater. Então, e esta autuação, a multa, normalmente é a mais cara. É a mais cara que o fisco aplica relacionada. Aqui em Minas ainda tem uma multa de revalidação ainda, que é mais cara ainda, que deixa o auto mais alto ainda, né? O auto de infração fica mais elevado ainda. Então, a gente chama bastante atenção para os riscos que a gente incorre apenas pelo controle de estoque, pelas informações que estamos enviando para o fisco. E apenas reforçando, né, o STF fixou a tese de criminalização por dívida de ICMS declarado. Então, a gente não quer ter surpresa, como a gente falou assim, a gente trazer o tratamento das informações fiscais, a auditoria desses arquivos que a gente envia para o fisco, para a gente não ter risco para a nossa companhia. Hoje, praticamente, os administradores que estão no Estatuto das Empresas, os sócios administradores, eles já recebem já as intimações em casa, olha que desagradável, relacionadas, às vezes, a um controle, a uma falta de controle do estoque, que é enviada a informação que mensalmente a gente envia nos SPEDs, a nossa movimentação para o fisco. Perfeito? Então, a gente traz aí para você, a gente não quer ter surpresas, né? Até trazendo um personagem aí que ficou famoso na Lava Jato, aí, o japonês da Federal, que né, buscou bastante aí os envolvidos na Operação Lava Jato, só uma ilustração, a gente sabe que ele é da Federal, mas a gente não quer ter surpresas nem de receber um comunicado, uma intimação em casa, que muitas vezes, na maioria das vezes, volto a falar, são de forma assim, que demonstram um descontrole, não um problema, digamos assim, que tenha gerado um problema de erário para o Estado. Tá? Então, vamos começar a descomplicar, né? A nossa palestra, trazer aqui para vocês e tentar descomplicar um pouco. Então, a gente vai quebrar algumas verdades absolutas que toda empresa normalmente acredita quando a gente chega para fazer um trabalho de auditoria dos estoques. Né? A primeira delas, pessoal, meu estoque está super certo, porque eu compro tudo com nota e vendo tudo com nota. O que vocês acham aí? Né? Esse é um grande mito. Como a gente já falou e vem reforçando durante a nossa palestra aqui, a gente não só compra e vende.
temos mais dezenas de operações que acontecem nesse meio aí que afetam o estoque. Então, isso é um grande mito que as empresas têm, né? Se eu compro tudo com nota, vendo tudo com nota, não significa que o seu estoque está correto. Sou auditado e eles conferem tudo, aqui está 100%. É um grande mito também. As auditorias, né, a gente já passou por empresas que, inclusive, são auditadas por Big Four, né, fazem belíssimos trabalhos de auditoria, mas fazem uma checagem seguindo a metodologia de estoques, mas não temos garantia de que o estoque está 100%. A gente executou trabalho em grandes empresas e muitas vezes a gente encontra potenciais oportunidades de melhoria dentro das empresas. Tá? Então, também não é garantia, mesmo sendo auditado. O fisco possui tecnologia e auditorias para fazer auditorias praticamente em tempo real? Sim. Né? Hoje, muitas pessoas acreditam que o fisco conhece mais da empresa, em alguns casos, que a própria empresa. Eles já recebem toda a documentação, sabe o que você está comprando, sabe o que você está vendendo, quase que em tempo real. Investir milhões em RP, está tudo integrado, não temos problemas. É um outro mito. Como a gente viu aqui nesta apresentação, né, em alguns slides anteriores, a gente percebe que ter um RP só por ter não resolve os problemas. Os problemas de cadastro são feitos por pessoas. As integrações são feitas por pessoas, pelas áreas. A área de supply chain, o que é operado na área de supply chain, o que vai refletir no SPED. Então, não basta ter um RP. É importante? Sim, muito importante, tá, pessoal? Muito importante. O RP ajuda muito no processo, mas não é garantia. Retificar meus arquivos SPED. Essa também é um bom questionamento, normalmente, quando a gente está fazendo algum trabalho dentro do cliente e a gente vê oportunidades de correção com a nossa ferramenta de tecnologia, oportunidades de correção das operações que vão deixar, digamos, o estoque correto. Então, pergunta, retificar meus SPEDs pode chamar a atenção do fisco? Mito, pessoal. O que chama atenção é a informação errada. Se a gente tem oportunidade de corrigir, mandar a informação correta, vamos usar dessa oportunidade. Vamos transmitir os arquivos corretos, alinhados com a fórmula matemática do estoque batendo. Né? Nós temos essa oportunidade de fazer. Dentro de 90 dias, a gente não tem nem taxas de retificação dos SPEDs fiscais, e após tem uma taxa, mas vamos fazer isso. A gente sempre recomenda o cliente. O que chama atenção é a informação errada. O fisco tem 5 anos para voltar e questionar os arquivos de 5 anos atrás. Então, a gente reforça a importância de se mandar a informação correta. Uma auditoria de análise do SPED fiscal pode ajudar em um processo de ação fiscal? Sim. Né? Isso aqui é uma grande verdade. Muitas vezes a gente é abordado por clientes que estão tendo autuações fiscais. Olha, nós estamos tendo uma autuação relacionada às informações de estoque, o fisco fez um levantamento. Então, gostaríamos que vocês dessem um apoio para a gente. Então, a gente entra fazendo uma auditoria e detecta oportunidades dentro do SPED, muitas vezes de um exercício para o outro, que demonstram para o fisco que não houve prejuízo ao erário do Estado. Muitas vezes pode ter sido a contagem de inventário errada, igual alguns casos a gente pegou, sobrou produto em um exercício e faltou produto em um exercício e sobrou em outro exercício o mesmo produto. Problema de inventário físico. Então, com a análise dos arquivos, a gente consegue gerar informações para o fiscal entender que não há prejuízo, não há sonegação, não há nenhum prejuízo ao erário do Estado e, consequentemente, no estado mais avançado, fornecer dados para os advogados fazerem as defesas dos autos de infração. Tá? É possível, com uma análise do SPED, da movimentação fiscal e dos inventários, dar um apoio muito forte para empresas que estão em um processo de ação fiscal. Então, vamos dar agora um top 10 aqui, né, de algumas ações para descomplicarmos o controle de estoques. Tá? A primeira, fazemos um cruzamento sempre que possível do inventário físico com o inventário fiscal. Às vezes, as empresas ainda possuem inventário gerencial, uma terceira opção, que é normalmente a base para o setor de compras. A gente está falando do bloco H010, mas temos o bloco K também para as indústrias e alguns varejos e atacadistas também têm que entregar o bloco K. Então, cruzar esses saldos de inventário físico com inventário fiscal é o que a gente, digamos assim, é uma prática que a gente recomenda e os grandes players, vamos falar assim, já fazem
para evitar problemas do estoque. Ter o cadastro de produto bem ajustado e sem distorções. O cadastro de produto é responsável por 60% dos problemas de estoque. Então, tenha o cadastro ajustado, correto. O produto A, você compra pelo produto A e venda o produto de código A e venda pelo produto de código A. Tá? Então, a gente traz essa informação, a importância do cadastro, que tem que estar muito bem ajustado com as operações. Envolver e capacitar as áreas operacionais, como a gente fala, é importante que as áreas de compra, de supply chain, saibam da importância da sua operação dentro das informações que são enviadas ao fisco. Tá? É muito importante. Unificar produtos, isso é uma técnica que a gente normalmente recomenda dentro de auditorias dos SPEDs, quando a gente faz. A gente desce a um nível de detalhe, às vezes, muito grande. Então, produtos que têm fragrâncias, sabores conhecidos como pais e filhos, né? Sucos de abacaxi, uva e morango, né? Cores, camisas, branca, verde, azul. Sempre que a gente puder trabalhar com um nível acima de codificação desses produtos. Facilita no controle, evita informações, digamos assim, de descontrole dentro do SPED que são enviadas para o fisco. Então, a gente consegue minimizar os problemas de estoque. Identificação de perdas, que a gente fala perdas são dos perecíveis ou de furtos e roubos, para a correta emissão do documento fiscal. Então, a gente sempre recomenda um acompanhamento muito de perto das perdas. A identificação de produtos de uso e consumo que são registrados como revenda. Às vezes, produtos que a empresa vai usar, vai imobilizar, está lá como revenda, e vai implicar, vai fazer com que o fisco fique passando o olho dentro daqueles produtos, como se fossem produtos de revenda, proporcionando omissões. Tá? A gente pede uma atenção sempre especial com os produtos de uso e consumo das empresas. A identificação das operações com kit, formações de kit, brindes, produtos em transformação. Formação de kits vão desde formar kits, às vezes você compra periféricos de computador e forma um computador, ou desde os supermercadistas aí, né, que normalmente trabalham, tem restaurantes, padarias dentro das suas lojas, precisa de uma farinha para fazer um salgado, um pão. Eu posso ir na gôndola e pegar uma farinha e utilizar dentro de um processo de transformação? Pode, mas temos que ter essa identificação para a correta emissão do documento fiscal desse produto. Porque senão vai faltar este produto e vai dar omissão de saída. Nós vamos ter problemas de estoque se a gente não fizer a correta emissão do documento fiscal em utilizar esse produto. Corrigir as operações que não foram inseridos os fatores de conversão. Fator de conversão é um outro problema muito grave. A gente compra volume, compro lá 1.000 unidades, mas são 10 caixas de 100, e depois eu dou saída em unidade. Então, se eu entro com 10 caixas, depois eu saída em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quando eu der a 11ª, se eu não utilizar o fator de conversão, eu vou começar a vender com estoque negativo. Então, atenção para os registros. Eu falo dos registros 0,190 e o 0,220. Confirmar que todas as notas de entrada e saída estão corretamente escrituradas, especialmente nas operações entre filiais. É muito comum termos nota que sai da filial A para a filial B e na filial B ela não entrou. Vai dar omissão de entrada. Essa loja muitas vezes vai começar a vender o que não tem. Percebem que são processos internos que a gente, né? O trabalho é de levar melhorias dentro dos próprios processos internos, que tudo é refletido dentro do SPED. E sempre que possível fazermos a validação dos saldos de inventário dos últimos 5 anos, para ver se não temos problemas de 2015 que ainda estão sendo refletidos no estoque nos dias de hoje. O problema é cumulativo se a gente não resolver. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado e a gente sempre recomenda que, sempre que possível, fazer a validação do saldo de inventário. E aí, a gente pensando bem, atuamos, né, de forma preventiva, trabalhamos, e o dinheiro de volta? Temos a oportunidade também, quem opera aí, especialmente tem operações interestaduais com ICMS-ST, pode buscar aí o seu direito, né? Quem ainda não faz, tem a oportunidade de buscar dinheiro de volta. Eu estou pegando como exemplo aqui o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, que ainda tem algumas exigências a mais para o controle de estoque relacionados ao ressarcimento do ICMS-ST. O estoque está ok? Vai atrás do seu direito.
Então, é uma oportunidade aí para quem é da área fiscal, de controladoria, né, contribuir com o resultado da companhia, também buscando um direito que ela tem relacionado à restituição do imposto. Né, que o estoque contribui, o estoque tem que estar redondo. A gente vê os estados exigindo aí obrigações acessórias relacionadas ao estoque. Tá? Então, a gente, partindo aqui para a finalização, né, pessoal, assim, o tema é bom da gente discutir, né, a gente, se puder falar de estoque aqui o dia inteiro, mas é o que a gente viu hoje, né? A gente traz aí do saudoso Jack Welch, que esse ano nos deixou, mas você não pode fazer o trabalho de hoje com métodos de ontem, se pretende estar no mercado amanhã, né? Então, é o que a gente trouxe hoje para vocês aí, em matéria de práticas, o que o mercado vem praticando, o que o mercado vem trazendo, o que a gente tem apresentado para o mercado em matéria de melhorias para o controle de estoque, com base nos arquivos fiscais SPED, no SPED fiscal, tá? Então, o que a gente pode fazer agora, né? Vamos falar, né? A gente falou no começo que a gente não fala disso abertamente. Nós, né, vamos continuar o nosso papo após a palestra aqui. A gente vai entrar numa sala aqui para vocês tirarem dúvida, né? A gente está à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Quem quiser, né, pode baixar aqui. Temos um QR Code aqui, viu, pessoal? Que está aqui do lado. Aqui tem um conteúdo exclusivo para você aqui baixar e ter acesso a mais informações sobre o controle de SPEDs, o controle dos estoques através do SPED, tá? E também, quem quiser marcar uma conversa conosco, estamos à disposição para entender um pouco da situação da empresa, conhecer os riscos da empresa, né? Estamos à disposição para conversar com todos vocês, tá? Muito obrigado a todos, tá? Espero que todos tenham um bom dia. Essa foi a nossa contribuição aí. Muito obrigado a todos.